Salve, salve, Economei daqui. E hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o assunto do momento, né? Já que a gente tem um presidente recém-eleito no mundo que insiste em dar assunto pra gente todo dia e cada vez é mais absurdo o assunto que a gente fala, é falar sobre o tarifaço do Trump que foi anunciado para o Brasil na semana passada, né? Os 50%. Então, são muitos tópicos, são muitas formas diferentes que dá para se abordar esse assunto, mas eu vou falar para vocês brevemente as minhas impressões e como isso pode afetar a nossa economia. Primeiramente, que para mim, claramente, os Estados Unidos é um império em decadência. É o império que está morrendo, é o império que está em queda, e o Trump tenta alongar os últimos suspiros desse império através de medidas desesperadas, como é o tarifaço não só contra o Brasil, mas é um movimento global, né, que está acontecendo contra o mundo inteiro. Em primeiro lugar, a gente precisa ver se esse tarifaço realmente vai acontecer, né? Porque o Trump já é conhecido nos Estados Unidos por uma sigla que significaria Trump sempre arrega, né? Que o Trump é um arregão. Então, a gente precisa ver se isso realmente vai acontecer, porque foi anunciado que isso iniciaria a partir de 1º de agosto. Então, a primeira coisa é ver se isso realmente vai acontecer. E, em segundo lugar, a gente precisa analisar com muita calma e perceber como esse é um movimento de queda dos Estados Unidos e de ascensão de outras grandes potências, de outras grandes unidades monetárias que podem ameaçar a hegemonia do dólar no mercado. E dizer, né, que eu vi muitos posicionamentos diferentes de muitos economistas e a gente teve o chá de revelação dos nossos patriotas, né? Muitos dos nossos patriotas foram descobertos, na verdade, como operadores dos interesses externos. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Tem muita gente dizendo muita coisa, mas a que a gente pode concluir é que verdadeiro patriota é quem defende acima de tudo os interesses da sua nação, da sua pátria. Então, com isso em mente, vamos repassar agora para alguns dados econômicos. Em primeiro lugar, quero passar para vocês por uma análise do CPEA, que é o Centro de Pesquisa de Economia Aplicada, da minha faculdade, da Exalc, referência nacional em cotação do agronegócio e commodities. Então, o primeiro produto que vai ser afetado pelo tarifaço do Trump, caso ele venha de fato a ocorrer, é o suco de laranja, já que os Estados Unidos importam cerca de 90% do suco de laranja que ele consome. E o Brasil é responsável por 80% desse total. Com a tarifa, já tem indústrias brasileiras suspendendo contratos e limitando-se ao mercado spot, que é os preços que já estavam definidos, já que o grau de incerteza está muito alto. Então, a primeira coisa é o suco de laranja. Segundo ponto é o café, que os Estados Unidos são o maior mercado consumidor global e são cerca de 25% das importações do café brasileiro. O impacto da tarifa é estrutural, né? A cadeia de produção como um todo do café vai ser afetado. Então, a elevação do custo de importação compromete diretamente a viabilidade econômica da cadeia interna, o que envolve torrefadeira, cafeteira, a indústria de bebida, a rede de varejo. Então, é um custo que pode ser repassado por toda a cadeia de produção completa do café. Outro produto que sofre impacto é a carne bovina, já que os Estados Unidos são o segundo maior comprador da carne bovina brasileira, o que corresponde a cerca de 12% das exportações, atrás apenas da China. Então, são produtos que podem afetar, caso realmente venha a ocorrer, a economia brasileira e norte-americana, e na minha análise, mais a economia norte-americana, porque esse produto ele vai ter que ser escoado para um lugar, se não vai para os Estados Unidos. Então, ou o Brasil encontra novos parceiros de exportação, ou muitos desses produtos vão acabar ficando para o mercado interno, o que pode ocasionar um barateamento. Mas a questão profunda de tudo é que o Trump está completamente maluco. Ele perdeu de vez assim a noção. Acho que nunca teve, mas esse iminente declínio do Império Americano fez com que o pouco de noção que o Trump tinha tivesse perdido. E a gente fica nessa guerra tarifária comercial maluca pro mundo todo e vamos ver o que vai sobrar pra gente. É difícil pra gente falar exatamente o que vai ser, mas a gente já tem alguns indicadores que nesse caso com relação ao Brasil, pode ser que a situação não fique tão ruim pra gente assim.